Vamos lá, os GP 7.0, vamos passar no exame. Estamos aqui para mais uma aula, né? Percorremos aqui, né? Só o curso. Já também estamos trabalhando aqui para a certificação do pessoal 2023, o PMBOK 6, o PMBOK 7, o Ágil, e já estamos trabalhando aí com o pré-lançamento do PMBOK 8 aí, o Next Quem? Generation. Eduardo, quem está na sala? Vamos ver Eu, aqui bom quem dia. tá, a Luciane. Vocês vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estou Sim. ouvindo. Ah, tá. Não, achei que vocês não estavam ouvindo, mas tudo bem. Beleza? Perfeito. Estão vendo aí, né? Então hoje a gente vai fazer um Tô. pouquinho isso. Agora um resuminho e depois os testes por Hum. capítulo para a gente reforçar aí, né? Essa aula vai ser importante. O pessoal que não tiver pode participar agora, mas é um excelente resumo para estudo, tá? Então a gente vai percorrer os capítulos e aí fazer o teste respectivo do capítulo. Então, vamos lá, né? No primeiro capítulo que tivemos, foi na aula um, que o próprio PMBOK 6 fala da introdução do gerenciamento de projeto. Aliás, retornando, é isso, introdução do gerenciamento do projeto, né? O primeiro capítulo do PMBOK 6 fala dos princípios básicos do gerenciamento do projeto, os elementos fundamentais do gerenciamento do projeto, os relacionamentos do GP, processos e áreas do conhecimento, né? Os 5 processos e as 10 áreas do conhecimento. Depois fala de dados, informações e sistemas, o plano de benefício, para que serve o gerenciamento de projeto, e a gente fez até uns estudos de caso. Então, aqui resumindo, né, o PMBOK 6, então, nos seus respectivos capítulos, o capítulo 1 fala da introdução, o 2 do ambiente do projeto, o 3 fala do gerenciamento de projeto, o capítulo 4 da integração, 5 escopo, 6 cronograma, 7 qualidade, isso. 8 comunicações, 9 o gerenciamento de riscos, 10 o gerenciamento de aquisições e 11 o gerenciamento das partes interessadas. Então, hoje a gente vai percorrer todos esses capítulos com seus respectivos exercícios, tá? Esse material todo vocês têm. Então, iniciando aqui então no capítulo um, a gente vai passar rapidinho, porque são resumos, né? E a gente, se tiver dúvida, vocês dão uma paradinha, mas percorremos todo. Então, sugerimos que vocês vão na respectiva aula gravada do capítulo, que tem tudo lá em detalhes. Hoje a gente está fazendo mais um resumo, né? Então, os princípios básicos do gerenciamento de projetos, né? O gerenciamento de projetos, na prática, é algo muito antigo, né? Desde lá, então, dos projetos tradicionais, até das construções de pirâmides antigas, até um dos maiores projetos do mundo, aqui o Eurotúnel, o Canal do Panamá e etc. Esses projetos são chamados de projetos tradicionais, em cascata, né? Waterfall. E hoje, mais recentemente, então, deu origem aos projetos ágeis, os projetos de sites, os projetos de softwares, projetos de aplicativos, os apps, aí, apps, e até a vacina do Covid, a gente pode dizer que é um projeto ágil. Aí existe uma transição, os projetos híbridos são projetos que ficam entre os projetos tradicionais e os projetos ágeis. Então, o gerenciamento de projeto é algo bastante antigo. E aí, na prática, no dia a dia, hoje, né? Os projetos tradicionais eram projetos de bens tangíveis, antigos, carro, casa, apartamento, moto, etc. E ele está passando para projetos mais intangíveis, né? De software, app, aplicativo, etc. E aí onde as marcas das empresas são muito importantes, né? Então, essa evolução que a gente tem percebido, e medir projeto intangível é muito mais difícil do que medir projetos tangíveis, né? Os projetos tangíveis são bens físicos, então medir avanço de construção, avanço de, né, instalações ou
né, carros, tal, é bem mais simples. Já uma evolução de um projeto, um time de projeto trabalhando em plataforma e até virtual, é bem mais difícil, mas é possível e é preciso medir isso aí. Então, a evolução que a gente tem dos projetos tradicionais para os ágeis é esse conceito, e isso cai muito na prova, né? E aí a gente fala nisso mesmo, um ciclo de vida mais preditivo, mais físico desses projetos tradicionais, até chegar a um projeto mais ágil. E no meio do caminho temos o ciclo de vida dos projetos iterativos, os incrementais muito utilizado o Scrum, né? E aí sim o projeto híbrido. Então, só lembrando, né, desde o Waterfall até um projeto ágil, então, os projetos preditivos têm um escopo muito melhor definido, então é o famoso planejamento e controle, né? Ao passo que o projeto ágil é um projeto que a gente trabalha muito mais na incerteza e busca agilidade e agregar valor para o cliente. Então, isso é muito importante, né? Essas definições e cai muito em exame. Similarmente, então, os processos, os grupos de processos que são 5, no projeto tradicional, e o PMBOK 6 é muito, né, fala demais nisso, os projetos de iniciação, os processos de planejamento, os processos de execução, processos de monitoramento e controle e processos de encerramento. Então, quando perguntarem quais são os 5 grupos de processos do gerenciamento de projeto tradicional do PMBOK são esses 5. Processos de iniciação, processo de planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. E o ciclo de vida deles é longo e é mais ou menos desta forma, né? Iniciação muito forte aqui no início, o estudo de business case, se o projeto, né, as premissas iniciais do projeto, se o projeto vai ter retorno, etc. Depois entramos muito forte numa etapa de planejamento, né? E o PMBOK fala demais, os nórdicos falam que precisa planejar, veja que precisa planejar antes para depois executar, né? O monitoramento e controle acontece ao longo praticamente de quase todo o ciclo de vida do projeto e no final os processos de encerramento. Então, esses são os grupos de processos tradicionais, os 5 grupos de processos tradicionais dos projetos tradicionais, do GP aí, né, do gerenciamento de projeto do PMBOK 6. E aqui indo para o ágil, né? O ágil é muito diferente disso, eles são por ciclos, ou chamados de sprints. Você planeja, monitora e executa um ciclo curto, que são os time box, o ciclo, né, de sprints, depois um outro e outro. Ele é iterativo e ciclos de vida bem mais curtos. Aqui nós estamos falando projetos da ordem de meses ou anos, e aqui nós estamos falando projetos da ordem de dias ou semanas, né? Então, são bem diferenciados e no intervalo entre esses dois nós temos o ciclo de vida híbrido, né? Então, fica bem simples de enxergar, né? Aqui, olhando o ciclo, então, tudo que entra no projeto, a iniciação, aí gira, faz o PDCA, que é planejamento, execução e monitoramento e controle, né? Gira, gira, gira até sair, que é o processo de encerramento. Então, que é um resuminho da diferença entre o waterfall, os tradicionais,